Você se considera uma pessoa criativa? Porque assim, criatividade é uma palavra que todo mundo usa no marketing. Mas eu acredito que as pessoas ainda não entenderam de fato o que é a criatividade. E por não entender isso, elas acham que não são criativas. E aí eu acho isso curioso, porque geralmente quem empreende, quem abre, uma empresa, quem abre um negócio, ela entende que ela precisa ser criativa, porque ela precisa postar, ela precisa pensar na ideia do negócio dela, como vai ser. Vai ser um negócio online, vai ser um negócio offline. A gente vai fazer conteúdo assim, a gente vai fazer conteúdo de tal jeito. Então, ele precisa também ser muito criativo para pensar em todas essas nuances que ele precisa para poder fazer o negócio dele andar. E isso acaba trazendo uma certa criatividade para a pessoa, mesmo que ela não perceba que isso que ela está fazendo para poder divulgar a empresa dela, criar conteúdo e tudo mais, é uma forma sim de ser criativo. Mas aí hoje eu resolvi trazer um vídeo não de como ser criativo ou como trazer esse dom da criação, mas sim trazendo 4 níveis de criatividade para que você entenda que você precisa de níveis, então você precisa subir alguns degraus para que você consiga fluir com a sua criatividade. E para que você não entre em parafuso achando que você não é criativo o suficiente, que você não vai dar conta do marketing da sua empresa, porque você não consegue criar ideias mirabolantes ou criar uma campanha que seja de marketing. E esses 4 níveis de criatividade, a gente chama ele de os 4 Cs da criatividade. Mas antes vamos falar um pouquinho sobre essa questão de criatividade no marketing. Hoje a gente tem várias redes sociais e com isso a gente consegue estar atento a vários conteúdos de outras empresas, dos concorrentes, e aí a gente entra naquela fase de comparação, onde você vê que o seu concorrente ele tá tendo ideias super legais, ele tá fazendo conteúdos muito legais e você não consegue, e aí você fala, mas ele é criativo, já eu não sou. E às vezes não é isso que tá acontecendo, é só você travado, pensando que não consegue, quando na verdade você quer estar num nível e você está em outro. E aí você vai entender isso que eu tô falando sobre os 4 Cs da criatividade. E esses 4 Cs são o mini C, o little C, o pro C e o big C. Então nós temos esses 4 Cs aí, e todos num formatinho, para que você entenda que você pode estar em algum nível deles. E ele é o começo de tudo. Ou seja, é quando você ainda está aprendendo. Você não entende nada do negócio, você não entende nada desse produto, você não entende nada de conteúdo e você está aprendendo a fazer isso. Então você está no nível de mini C. E aí, quando isso aparece no marketing? Quando você cria os seus primeiros conteúdos, quando você começa a testar formatos de conteúdo, quando você começa a copiar algumas referências e quando você está completamente perdido só executando o que você acha que pode dar certo. Mas na verdade você está testando e você está no nível de mini C, que é o nível de aprendizado. E é nesse momento que você vai errar mesmo, é nesse momento que você vai colocar alguns conteúdos, você vai imitar algumas referências e você vai começar a não ter resultado, ou alguma coisa pode ser que dê um pouco de resultado e aí você percebe que aquilo ali pode ser melhorado um pouquinho e ir para um outro nível. Isso acontece quando você tem esse pensamento de que existem esses níveis, mas quando você não tem esse pensamento, o que que você acha? Você acha que não consegue, você acha que não é criativo, você começa a se frustrar porque você quer começar a ter resultados de quem já tá lá no Big C. Mas você ainda tá no mini C. Então você ainda tá naquele momento de aprendizado. E é por isso que você tem que entender esses níveis e entender onde você está para que você não comece a se frustrar. Para que você use isso como impulso para ir para o próximo nível. E aí, resumindo essa etapa de mini C, é você entender que o objetivo não é você performar, não é você viralizar. É somente você entender o jogo, entender quais formatos estão dando melhor, quais formatos não deram certo, quais formatos floparam, o que esse conteúdo pode trazer, quais dúvidas surgiram. É você analisar os testes que você fez nesse nível. E aí a gente vai para o próximo nível, que é o Little C. E é nesse momento que muitas empresas começam a crescer. Por quê? Esse nível é a criatividade do dia a dia. É quando você pega a sua rotina de negócio e começa a transformar isso em conteúdo. Por exemplo, eu sempre falo isso nos meus vídeos. Use as dúvidas do seu cliente como conteúdo.
Isso é um baita ouro. Então, quando você tá nesse nível de Little C, você começa a pegar as dúvidas dos seus clientes e começa a transformar isso em conteúdo. Você melhora a sua comunicação. Por quê? Porque você já entendeu ali como é o seu negócio, você tem muita clareza do produto ou do serviço que você vende, e com isso você tem mais segurança para falar sobre ele. E isso melhora a sua comunicação, porque quando você tem segurança, a sua comunicação fica melhor. Você consegue também ajustar a sua oferta e, consequentemente, que é o melhorar a sua comunicação, você explica muito bem o que você está vendendo. E isso traz autoridade. E as pessoas precisam disso, ver a autoridade, ter segurança no que você está falando para que ela compre o seu produto de você. E aí, falando isso, você percebe que você não criou a roda, você não teve que ter ideias geniais, mirabolantes, você simplesmente pegou uma rotina sua, do seu dia a dia, que é o seu negócio, que é o produto que você vende, que você está todos os dias ali falando sobre ele, e você transformou isso em conteúdo, você transformou isso em autoridade. E você não precisou pensar, nossa, eu preciso fazer um conteúdo diferente, mas eu não tenho criatividade. A criatividade, ela vai surgindo nesses momentos de rotina. E aí entra uma questão importante também. Muitas vezes o empreendedor, ele acha que o marketing não está funcionando, quando na verdade o problema está na experiência que o cliente está vivendo. Então, às vezes, um ajuste na experiência, na entrega que o empreendedor faz, já muda totalmente a visão de marketing dele, porque ele vai começar a ter alguns resultados, e também a visão do cliente. Então, quando você não começa a usar a sua rotina de negócios, o seu produto, como uma forma de criatividade para criar conteúdo e para falar do seu produto, você começa a ter uma mensagem desalinhada, você começa a ter uma mensagem confusa, um atendimento falho, uma promessa desalinhada. E aí é por isso que eu também falo muito sobre isso. Você tem que olhar para o seu negócio com os olhos de cliente e não somente com os olhos de dono do negócio, de empreendedor. Você precisa olhar de fora. E muitas vezes você não consegue esse olhar de fora, porque você está tão envolto ali das coisas operacionais que você precisa resolver dentro da sua empresa, que você não consegue ter esses olhos de cliente. E é nesse momento que você precisa de uma ajuda, você precisa de uma consultoria, você precisa de alguém para te falar, olha, vamos ajustar isso aqui, porque esse atendimento ele não está conversando com a promessa que você está fazendo na rede social. Vamos fazer um conteúdo mais dinâmico, porque você vende uma coisa mais simples e você está fazendo um conteúdo muito diferente, um conteúdo muito difícil, muito pesado, e as pessoas não estão conseguindo conectar o seu conteúdo ao seu produto. Então a pessoa, o consultor de marketing, ele vai olhar para a sua empresa com os olhos de cliente, mas também com os olhos de dono do negócio, para que ele também consiga entender o interior e falar, olha, isso aqui a gente precisa precificar melhor, porque a gente quer passar uma mensagem assim, então a gente precisa ter esse preço um pouco melhor para que a pessoa veja valor nesse produto. Então você percebe que nesse nível, é o nível que você usa a sua criatividade sem estar pensando em ser criativo, e ao mesmo tempo também você consegue dar uma organizada na sua casa. E aí a gente vai para o terceiro nível, que é o Pro C. E nesse nível é quando a criatividade ela encontra um método. Então nesse momento aqui o empreendedor ele tem posicionamento, estratégia, ele sabe o porquê de cada conteúdo que ele está criando. Então ele não está criando um conteúdo ali sem saber o porquê de cada conteúdo. Ah, vamos só replicar isso aqui. Não. E principalmente ele não depende de uma inspiração, de um ser divino, de alguma coisa e falar, entrou aqui na minha cabeça agora sim eu sou criativo. Não, ele não precisa de nada disso, porque ele já entendeu o nível que ele tá, ele já passou pelos 2 primeiros níveis e agora ele tá no nível de método. Então ele já tem segurança da criação de conteúdo e ele já entendeu, ele já organizou a casa dele para ele saber quem que é o cliente dele, para ele conseguir construir melhor a conversa e a jornada de consumidor também. Nesse momento, a criatividade ela vira algo estratégico, porque ela virou um método e o método ele tá dentro da parte estratégica. E aí, deixa eu te falar uma coisa importante. A criatividade sem estratégia, ela vira um simples barulho. E a estratégia sem a criatividade, ela vira uma coisa invisível. Então, um precisa do outro. E você vai entender isso nesse nível. E aí é nesse nível que o marketing começa a gerar um crescimento previsível. E para isso acontecer, você precisa de um planejamento.
Então, nesse nível de Pro C, é o nível que você já entendeu o jogo, você já é criativo o suficiente porque você sabe o que precisa para criar o conteúdo, e você começou a transformar isso em método, começou a colocar isso no seu planejamento estratégico com mais segurança, com mais previsibilidade. Agora a gente vai para o quarto nível, que é o nível do Big C. É aqui que o jogo muda um pouco. É nesse momento que você pode criar algo novo. É nesse momento que você pode começar a ter uma criatividade para trazer alguma coisa um pouco mais mirabolante. Então, sabe aquela ideia que você queria ter lá no primeiro nível de eu preciso ser criativo, criar alguma coisa? Ela vai ser usada agora no Big C, depois que você passou por todos os outros níveis. Por quê? É nesse nível que você já entende todo o jogo. Então você já entende o seu negócio, você já sabe os conteúdos que deram certo, você vai continuar fazendo o teste, mas já fazendo um teste previsível, porque você já tem essa consciência. Então você já sabe como é o seu consumidor, você já construiu a jornada dele. E agora sim você pode pensar em algo novo, em que você vai precisar sim usar uma criatividade a mais. Só que você percebe que essa criatividade a mais ela foi construída porque você estudou, porque você prestou atenção, porque você teve ajuda de pessoas para olhar para sua empresa com outros olhos. E aí, para que você entenda também, não queira pular todas as etapas ou lá no primeiro nível, quando você ainda está testando as coisas, começar a pensar nesse nível de Big C. Não. Se você é um pequeno negócio e está começando ainda essa questão de criatividade, de criar conteúdo, não pensa na etapa de Big C agora, não é o momento. Big C é quando você está com todas as etapas já concluídas. Aí sim você começa a pensar nela. Então, é nesse momento que você vai criar um aplicativo para que facilite a jornada de compra. Você vai criar um aplicativo que faça desafios com seus consumidores. Você vai criar uma ferramenta, enfim. É nesse momento que você vai criar algo novo, porque você vai entender que ele vai se fazer necessário para que ajude cada vez mais a alavancar a sua empresa. Então, quando você entende que você precisa passar por níveis e que você não tem que pular do Little C para o Big C, você precisa passar por todas as etapas. É igual na escola. Na escola a gente não precisa concluir todas as séries para chegar e formar lá no ensino médio para depois ir para a faculdade. A gente precisa concluir todo esse passo a passo. A mesma coisa são os níveis da criatividade. Você precisa desse passo a passo para que você entenda cada nível. E aí sim, você chega num nível melhor, sem que você se exija tanto, sem que você se frustre tanto também. A criatividade no marketing não é você ser diferente por ser diferente. É você ser relevante para o cliente certo. É você saber quem é o seu cliente e para que você consiga atender as demandas dele. Então, se você está sentindo que o seu marketing não flui, que a sua criatividade não flui porque você não é criativo o suficiente, talvez o problema não seja essa falta de criatividade. Seja essas etapas de criatividade, seja falta de clareza, estrutura e também uma direção. E agora eu quero saber de você em quais desses níveis você tá. Você tá no primeiro, você já tá no último? Comenta aqui para eu saber como você entendeu esse vídeo e como você também pensou onde você está, onde você quer chegar, se você precisa voltar, se você já tá no nível mais avançado, mas parou no primeiro nível. É importante também você fazer essa análise. E já aproveita também, antes de comentar, já clique em gostei, para que eu entenda que você gostou desse conteúdo e para que eu traga cada vez mais melhores conteúdos para você. E se você não é inscrito no meu canal ainda, aproveita para se inscrever, porque eu sempre estou trazendo vídeos aqui sobre empreender, sobre marketing, sobre produção de conteúdo, para que você possa alavancar a sua empresa em 2026. E eu espero te ajudar muito com isso. E eu vejo você no próximo vídeo. Beijo!